Hello guys, welcome back to one more class. How are you today? I hope you're fine. Have you done the test? If you haven't, you can do it until next, not you have this Saturday and next Saturday to do this. But please do as fast as you can, okay? So you don't get everything mixed up. I know we have homework to correct. If I'm not mistaken, it's page 45. I will share this screen with you. Yeah, it's already marked here. Page 45. Part B and C from the reading. Okay, so on part B, you had to complete the gaps in here with these sentences, right? The sentences were, it's not only the players who are suspicious. B, a good example is Serena Williams. C, superstitions and rituals are very common among fans. D, after my wife had left the room, Murray lost the fourth set. E. The superstitions and rituals are not confined to the court. And F, which was already used, tennis players are strange people. Okay, so I will show you the answers. We are going to only to correct. So from number 2, you have the letter B, isn't it? A good example is Serena Williams. Perfect. On number 3, you have descendants. The superstitions and rituals are not confined to the court. So letter E. 4, it's not only the players who are superstitious. Letter A. 5, superstitions and rituals are very common among fans. C. And number 6, after my wife had left the room, Murray lost the fourth set. Letter D. Okay, so that's it. Letter B, letter E, letter A, letter C, and letter D, right? Did you think it was difficult? I hope you didn't. Okay, and then you had the letter C. Read the article again. Who does the article say are superstitious? Sports players, sports fans, TV spectators, or all of them? And the answer is all of them. So, as text goes, as the text goes, they mention every kind of people that are superstitious, the sports player, the sports fan, and everything, right? Pretty good. I hope it wasn't that difficult. But let's move on, guys. Let's move on. Today we're going to check the grammar part, okay? We're going to start with the letter B from exercise number 6. I will just put both pages here. And then the letter B is that. Read taking a shortcut about a marathon runner who cheated. How did she cheat? So you have to read this and find out how did she cheat. Can you pause the video and do this? Go. Okay, let's check. How did she cheat? She cheated by jumping out of the crowd during the last half mile, right? And this is in Boston Marathon. In the New York Marathon, she took the subway. Okay? Wow. Such a righteous person. Just kidding. Really good. So she cheated both times. One in Boston and another in New York, right? Really good. Now, take a look into this. Okay, I will read this, okay? I think it's a nice idea. Taking a shortcut. On 21st April 1980, 23-year-old Rosie Ruiz was the first woman who crossed the finish line at the Boston Marathon. She finished the race in the third fastest time for a female runner, 2 hours, 31 minutes, and 56 seconds.
But when the organizers congratulated Rosie after the race, they were surprised because she wasn't sweating very much. Some spectators who were watching the race told them what had really happened. During the last half mile, Rosie suddenly jumped out of the crowd and sprinted to the finish line. The marathon organizers took Rui's title away and awarded it to the real winner, Jacqueline Gouraud. It was later discovered that 3 months earlier, Rosie had also cheated in New York Marathon where she had taken the second. So, you can see here that in this text, you have highlighted verbs. So was, finished, wasn't sweating, had happened, had also cheated, and had taken. The part letter C says, look at the highlighted verbs in the text. Which of them are used for? A completed action in the past. 2. An action that happened before the past time. So, the past time we were talking about, this one here. An action that happened before this action. And number 3, an action in progress, or not, at a particular moment in the past. Então, vocês precisam ver desses todos highlighted aí. O que já é uma ação completa, o que aconteceu antes do tempo do passado, que nós estamos falando, tipo, passado do passado, e o que estava em progresso ou não no momento que nós estávamos falando. Então, pausem aí e liguem o que era number 1, o que é number 2, o que é number 3. Go! Muito bem. Vamos fazer o seguinte. Eu gosto de usar cor. Então, deixa eu só deixar isso aqui embaixo. Como que nós vamos fazer isso? A number 1, nós vamos colorir de pink. E deu uma bugada aqui no meu mouse, mas tudo bem. A number 2, nós vamos colorir de green. E a number 3, orange. Então, a gente vai achar primeiro o que é pink, ou seja, o que é completed action in the past. No caso, completed action in the past é o was e o finished. Ok? Essas são as duas respostas. Aí a number 2, o que aconteceu antes, no passado antes do tempo passado que nós estamos falando, ou passado do passado. O had really happened, o had also cheated e o had taken. Ok? E o que estava em progresso ou não, o que estava acontecendo ou não num dado momento é o wasn't sweating. Ok? Então a gente começa a entender algumas coisas. Por exemplo, o pink, a gente usa só o past simple. Não é a primeira coluna e nem terceira coluna. É a segunda coluna. Tá. O que está em verde, se a gente parar para analisar o que elas têm em comum, todas elas têm a palavra had, passado do passado. E a number 3, o que está em progress, que está contínuo, a gente usa o ing, ok? Então a gente vai relembrar um pouco dos past tenses. Por favor, open your books on page 140. A gente vai ver a parte 5. Parte 5 não. A parte da gramática dessa parte 5A aqui. Deixa eu só colocar uma página. Isso. Então, hoje a gente vai relembrar todos os pasts. Simple, continuous e o perfect. E depois a gente vai ver como que a gente pode usar todos eles juntos, tá? Então, a gente vai relembrando um pouquinho de cada um. O past simple. Let's listen to the sentences. 3.10. She was born in Berlin. They got married last year. On the way to Rome, we stopped in Florence for the night. The plane didn't arrive on time. What time did you get up this morning? Perfect. Então, todos eles são simple present, simple past ou past simple.
Todos os verbos no passado estão na segunda coluna. Então, was, got, stopped. E o que não está na segunda coluna é porque está com o didn't ou com o did, se for uma pergunta. Então, past simple, ações que já acabaram. Porque a gente sabe quando, a gente sabe com quem, a gente consegue saber detalhes de data, de tempo, de lugar, com quem e tudo mais. Por exemplo, na primeira a gente tem in Berlim. Na segunda a gente tem a data, last year. Na terceira a gente tem a duração, for the night. Ok? Aqui o avião não chegou a tempo. Então, on time a tempo. E aqui, hoje de manhã. Então, se for já hoje de manhã, mesmo que é hoje, de manhã já foi passado, tá? Então, a gente tem data no past simple, segunda coluna. Past continuous é o verbo to be, was ou were, com o verbo no ing. Vamos ouvir frase também. 3.11. 1. What were you doing at 6 o'clock last night? 2. I was driving along the motorway when it started snowing. 3. While I was doing the housework, the children were playing in the garden. 4. It was a cold night and it was raining. I was watching TV in the sitting room. Muito bem. Então, past simple, past continuous, ele sempre, gente, assim, é sempre, tá? Verb to be em todas as ocasiões que você está falando. Pode ser was, pode ser were. E o verbo sempre vai carregar o famoso e bendito, graças a Deus, ing. ing. Por quê? Porque se ele está numa ação contínua, ele está acontecendo. Ando, indo, indo. No inglês é o ing, tá? Então, aí, a gente vai começar a ver os usos. Então, o past continuous, para falar de uma ação que está em progresso, ela ainda está acontecendo, mesmo que nós estamos nos referindo no passado. Então, por exemplo, há 15 minutos atrás, eu estava gravando uma aula para outra turma. Eu estava fazendo alguma coisa 15 minutos atrás, ok? Normal. O past continuous a gente normalmente usa para descrever uma ação que foi interrompida por outra ação. Então, por exemplo, aqui, a number 2. Eu estava dirigindo na estrada quando começou a garoar. Começou a nevar. Você estava fazendo uma ação e algo cortou aquela ação. No caso, a neve. Ou o exemplo que a gente usa muito. Eu estava tomando banho quando o telefone tocou. O telefone interrompeu o seu banho. Mesmo que você não saiu do banho, mas cortou aquela linha do acontecimento, sabe? Outro exemplo. Nós estávamos jantando quando o telefone tocou. Ou nós estávamos jantando quando tocaram a campainha. O momento que nós estávamos jantando foi interrompido pela campainha sendo tocada, tá? Então, algo estava acontecendo e foi interrompido. Pode continuar? Pode, mas ela teve a interrupção, ok? O past continuous a gente usa com while, quando duas ações acontecem ao mesmo tempo. Então, por exemplo, há 15 minutos atrás, eu estava gravando vídeo. O meu vizinho estava brigando. Os dois estavam acontecendo na mesma hora. Eu estava gravando vídeo e meu vizinho estava brigando com alguém. Ok? Real. Tá? No exemplo aqui. Enquanto eu estava fazendo as tarefas domésticas, as crianças estavam brincando no jardim. While I was doing the housework, the children were playing in the garden. Certo? E também a gente usa o past continuous para começar a descrever uma história ou uma anedota. Anedota? Acho que é isso mesmo. Então, por exemplo, o number 4.
Estava uma noite fria, estava chovendo, eu estava assistindo televisão quando alguém entrou na minha casa, enfim. Ok? It was a cold night and it was raining. I was watching TV in the sitting room. Ok? Espero que vocês tenham relembrado aí, porque isso aqui a gente já viu, tá? Então, past continuous. Uma ação em progresso. Quando ela é interrompida. Quando tem duas ações acontecendo ao mesmo tempo. E quando você conta uma história. Tá? E, por último, mas não menos importante, a gente tem o past perfect, que é o passado do passado. Vamos ouvir frases. 3.12. When they turned on the TV, the match had already finished. As soon as I shut the door, I realised that I'd left my keys on the table. We couldn't get a table in the restaurant because we hadn't booked. Ok? Muito bom. Então, o past perfect, a gente vê que todos eles têm had. E aí a terceira coluna. Então, had, terceira coluna. O que for regular, gente, vai ser sempre D. Had, left. E no caso, hadn't, booked. Ok? Então, a gente tem aí o past perfect. Quando que a gente usa o past perfect? Quando estamos falando do passado e queremos falar de uma ação ainda mais no passado. Então, por exemplo, vamos lá. Quando o John chegou, eles saíram. Então, o John chegou e eles saíram. Agora, se eu falo, when John arrived, they had gone out. Então, primeiro eles saíram para depois o John chegar. Tá? Então, normalmente, a gente também fala assim, por exemplo, primeiro você acorda para depois se levantar. Você não levanta e acorda. Entende? Então, as coisas acontecem numa ordem. Quando você fala da ação mais antiga, você vai usar o past perfect. O que aconteceu primeiro no passado. Então, por exemplo, agora. Antes de eu gravar a aula, eu estava numa reunião. Então, eu posso falar. Vou colocar aqui. I had been in a meeting and I went and I started. No. I had been in a meeting. Ou. Vamos colocar assim. Antes ou before I started recording. Eu já vou mudar de cor. Recording classes, porque essa cor ela me irrita um pouquinho. I had been in a meeting. Eu estava numa reunião. Antes de eu começar a gravar as aulas, eu estava numa reunião, tá? Vocês sempre vão entender que é antes, porque sempre vai ter o had. Toda vez que tem had, é antes. Had com a terceira coluna, tá? Então, normalmente a gente usa aí para falar de uma ação que aconteceu. Então, a gente agora aqui relembrou toda. Past simple, ação já acabou. Você sabe data, você sabe tempo, sabe tudo. O past continuous, você usa para uma ação em progresso ou que está acontecendo. Duas ações que acontecem ao mesmo tempo. Quando você é interrompido e quando você conta uma história. E o past perfect é quando você comenta o passado do passado, tá? Teacher, e agora? Como é que eu vou usar tudo junto? Vamos ouvir as frases. 3.13. It was a cold night and it was raining. I was watching TV in the sitting room. Suddenly, I heard a knock at the door. I got up and opened the door, but there was nobody there. The person who had knocked on the door had disappeared. Quando você usa todas elas juntas, normalmente é quando você conta uma história. Então, aqui o livro ajuda a gente a entender. Então, o past simple você usa para contar o que aconteceu. O continuous é para você apresentar o que está acontecendo. Então, no caso aqui,
Estava chovendo e eu estava assistindo TV. Daí, você usa o past simple. Eu ouvi um barulho na porta, ou eu ouvi alguém bater na porta, eu levantei e eu abri a porta. E o past perfect, você fala o que pode ter acontecido antes de você ter levantado, antes de você ter aberto a porta. No caso, a pessoa que tinha batido na porta tinha desaparecido. Então, ela bateu, você levantou. Mas antes de você levantar, ela já tinha desaparecido, tá? Então, é apenas uma ideia de como vocês podem usar isso. E vocês vão colocar em prática isso, tenham calma. Porém, nós vamos fazer exercícios, ok? Muito bem. É lá na mesma página. Eu esqueci que é o livro do Winter. Deixa eu já... Então tá bom, não tem nada para apagar. Aqui, na letter A, ele pede para que vocês circulem a forma correta. Ou escolham a opção que melhor se encaixa na frase. Então, pausem o vídeo, vejam de novo cada um quando usa, quando é past simple, quando é past continuous e quando é past perfect, e façam os exercícios. Go! Let's correct. Vamos corrigir? Deixa eu colocar aqui. Então, number 1, fala assim. They didn't win the match, although they had trained every evening. Então, primeiro eles treinaram para depois competir na partida e depois ganhar ou não o jogo. Mike had an accident while he was cycling to work. Então, ele estava indo de bike até o trabalho, aí ele teve um acidente. O acidente interrompeu o ciclo dele para ir para o trabalho, tá? Interrompeu a ação. I cleaned the house when I got home. Então, você chegou em casa, aí você limpou. Não é que você já tinha limpado e chegou em casa, não faz sentido. Ok? Ordem das coisas. Então, primeiro você chega em casa, depois você limpa. Past simple, ação normal. 4. When we arrived, the match started. We got there just in time and saw the whole match. Ou seja, se você tem informação de que você viu a partida toda, você chegou a tempo. Se você chegou a tempo, a partida não tinha começado. Então, você conseguiu ver desde o início. Então, quando chegamos, a partida começou e não já tinha começado. 5. The captain hadn't scored any goals when the referee sent him off. O que é sent him off? É o excluir, tá? Expulsar. Excluir, expulsar. Então, quando ele foi expulso, ele não tinha feito nenhum gol, ação de antes. Ele não fez nenhum gol, aí ele foi expulso. Por isso que aqui é hadn't scored, tá? My son got injured while he was playing basketball last Saturday. Então, ele estava jogando e aí ele ficou machucado, ele teve um machucado. Luckily, we had stopped skiing when the snowstorm started. We were already back at the hotel. Então, quando começou a tempestade de neve, eles já tinham parado de esquiar. Não é que eles pararam de esquiar e aí começou. Já tinham parado de esquiar. Por quê? Como que eu sei? A informação fala, eles já estavam de volta no hotel. Então não é que eles pararam e começou. Começou e eles já tinham parado de esquiar. England hadn't lost any of their games when they played in the quarterfinals. Então, imagina as quartas de final. A Inglaterra não tinha perdido nenhum gol. A Inglaterra não tinha perdido nenhum jogo até que eles jogaram as quartas de final. Entendeu? Então, veio todos os jogos e as quartas de final. Até chegar às quartas, eles não tinham perdido nenhum. Aí chegou às quartas, provavelmente eles perderam aí. Tá? Muito bem. E number 9, the referee, ou seja, o juiz, the referee suspended the match because it was raining. Too hard to play. Então, tava chovendo e aí o jogo foi suspenso. Ok? A parte B, que é a mais complicadinha. Fala assim, complete the past simple
past continuous ou past perfect. Gente, aqui vocês têm que realmente entender e lembrar quando usa cada um. Quando é interrupção, quando é passado do passado, quando você está falando de uma frase que já acabou, que você tem data, tá? Então, pausem o vídeo e façam aí o exercise part B. Go. Muito bem, vamos lá. The accident happened when they were driving home. Então, the accident happened when they were driving. The crowd cheered, ou seja, festejou, a multidão festejou, when the referee blew the final whistle. Então, eles festejaram quando o juiz apitou, deu o apito final, tá? Não é que eles festejaram antes do juiz apitar. O juiz apitou e aí eles festejaram, tá? I didn't recognize her at first because she had changed so much. Então, você não a reconheceu porque ela tinha mudado muito. Ela mudou e depois você não a reconheceu. Tá? The police stopped her on the motorway because she wasn't wearing a seatbelt. Então, ela não estava usando, imagina assim, ela estava dirigindo, mas ela não estava usando o cinto. Aí ela foi parada pela polícia. Então, a ação de dirigir sem o cinto foi interrompida pela polícia. Tá? Some of the players weren't listening while the coach was talking to them. Ou seja, as duas ações estavam acontecendo ao mesmo tempo. O capitão falando, ou o treinador falando, e a galera lá, sem ouvir, sem prestar atenção, ao mesmo tempo. Por isso que é past continuous. We couldn't use the ski slope because it hadn't snowed enough. Nós não podemos usar o slope, ski slope, porque não tinha nevado o suficiente. Ok? Ski slope é o lugar onde eles esquiam. Então, como não tinha nevado o suficiente, não tinha tanta neve para eles poderem praticar o esqui, tá? Number 7. They weren't able to play tennis because they hadn't booked a court. Ou seja, eles não alugaram a quadra de tênis e aí eles não conseguiram jogar, tá? Ou eles não conseguiram jogar porque eles não tinham alugado a quadra, tá? Antes. The player got a yellow card because he had taken off his shirt. Então, ele teve o cartão vermelho porque antes ele tinha tirado a camiseta. Não pode tirar a camiseta, né? Cartão vermelho não, cartão amarelo, ok? Então, ele tirou a camisa e depois tomou o cartão, ok? Então, foi antes. Muito bem. Eu acho que aqui tudo bem. Mas a gente vai continuar praticando, ok? Então, vamos lá. Vamos voltar lá na page 46. A gente ainda vai fazer mais um exercise. Qual é o exercise? Vou mostrar para vocês. É o exercise number E. Number não, letter E. The hand of God. Ou seja, exercise E fala assim. Read the hand of God and complete it with the verbs in the right tenses. Como aqui vocês já entenderam, quando vocês usam past simple, past continuous e past perfect, leiam esse texto e completem aí com um desses 3 verb tenses. Go. Muito bem, vamos lá. Então a gente tem E. It was 22nd June 1986. Argentina were playing England in the quarterfinals of the World Cup, and both teams were playing well. The score was 0-tie. In the 51st minute, the Argentinian captain, Diego Maradona, scored a goal. The English players protested, but the referee gave the goal. However,
TV camera showed that Maradona had scored the goal with his hand. Maradona said the next day, it was partially the hand of Maradona and partially the hand of God. Later in the game, Maradona scored another goal and Argentina won the match 2-1. They went on to win the World Cup. Então vamos lá. Os dois times estavam jogando bem. Por que aqui é wordplaying? Porque aqui a pessoa tá indicando qual que é a história, qual é o contexto da história, tá? Apresentando os fatos. Depois o que acontece é tudo no past simple. Partida estava 0-0, o Diego Maradona fez o gol, as pessoas protestaram, o juiz deu o ponto, e aí depois eles viram que o Maradona tinha feito gol com a mão, então esse tinha feito já é o head scored. E aí todo o resto, que é contando a história, é o past simple, tá? Então a gente aplicou aqui aquela parte final do usar todos juntos de uma vez, ok? Muito bem, então exercício, o exercise number 7. Aqui, vamos lá, vou mostrar para vocês. Exercise number 7, vocês têm a parte de speaking. Meu Deus. Speaking, ok? You have these topics. Então, vocês têm esses tópicos aí. A time you cheated in a sport, in a game, or in an exam. A really exciting sports event you saw. A time you had an accident or got a sports injury, ou seja, se machucou, talvez praticando um esporte ou sofrendo um acidente. A time you saw or met a celebrity. And a time you got lost. Então, guys, what you're going to do, you are going to choose one, only one, really simple, one of the topics, and you're going to send me an audio answering all these questions. So, for example, tell your teacher about a time you cheated. So, when, where did this happen? What were you doing? Why did you cheat? And what happened in the end? Notem que as perguntas dão a dica para vocês de qual tempo verbal vocês vão usar. Então, por exemplo, aqui tem o did this happen, é passado, do past simple. What were you doing? Past continuous. Why did you cheat? O que você colou? E what happened in the end. Então aqui vocês veem que as perguntas já mostram para vocês qual é o tempo verbal que vocês vão usar, ok? Então, guys, pause this video. I will write here. Pause the video and answer the questions in WhatsApp. Ok? Claro, vocês podem se preparar antes? Pode. Pode escrever resposta? Pode. Pode anotar o que vocês vão falar? Yes. Porém, a ideia é que vocês realmente mandem a pergunta. Ok? Really good. Então, pausem o vídeo aí e façam essa parte do áudio. And that's it, guys. That's really it. I don't think I'll give you homework. Okay? So, as classwork, what do you have to send me? I will write. Opa, aqui eu tive que mexer aqui. I will write in here, ok? So, ai meu Deus, por que tá em negrito? Tá bom, até mais bonitinho, né? Classwork. Então, vamos lá. Pages, nossa, vamos devagar aqui. Page 46, part 6. Aí na parte 6 vocês têm que mandar a parte B, C and E. Certo? Muito bem. Page 47, que é o WhatsApp
Áudio. Ó meu mouse se mexendo sozinho. Para, parça, tá louco? E page 140, que é o grammar, são os grammar exercises, ok? Então é isso que vocês têm que mandar de classwork para mim no dia de hoje, ok? Guys, thank you so much. If you didn't do your test, do it. See you next class. Bye.